Existe uma teoria muito sombria e estranha sobre a família dinossauros, que talvez muitas pessoas nunca tenham visto, porque se trata de um episódio muito específico que talvez você não tenha assistido e que deixa tudo em branco, e tem a ver com o Baby, sobre uma cena que muitas pessoas acreditam que tenha ficado mal explicada. Essa é uma das teorias mais sombrias sobre a família dinossauro, e apesar da série ter muitas coisas extremamente estranhas, essa é uma das que talvez tenha passado despercebida para a maioria das pessoas. Observem bem o Baby junto com a família dinossauro. Vocês conseguem perceber alguma coisa realmente diferente ou estranha aqui? Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que o Baby é diferente da família dele. E a principal diferença é que a família dele é toda verde e o Baby é rosa. Muitas pessoas deixaram isso passar, mas existe um motivo para isso. Parece um detalhe bobo. Talvez muitas pessoas tenham assumido que na verdade o Baby é rosa porque os megalossauros são rosas quando pequenos, mas a grande verdade é que um episódio explica o motivo pelo qual o Baby tem essa coloração. E isso não é um detalhe aleatório e totalmente sem sentido. Existe um episódio da família dinossauro onde a Fran encontra o ninho em que o Baby nasceu. E ela começa a perceber algo muito estranho sobre o ninho, que é o seguinte: ela percebe que existem algumas frases que estão escritas no ninho que ela não se lembra. Ela então se lembra de ter visto essa frase em um outro ninho, de uma outra família. Eles então começam a desconfiar de que o que aconteceu foi que os ninhos foram trocados, e aquele pode ser o ninho de outra família. Daí o Bob questiona que se os ninhos foram trocados, significa que os ovos também foram trocados, porque cada ovo tinha um ninho próprio. É isso mesmo que você entendeu. O ovo do Baby era de outra família, o que gera um questionamento muito curioso na série, que é o seguinte: será que o Baby é realmente filho da família dinossauros? É claro que todos ficam muito atônitos com a descoberta e com a possibilidade de que talvez o Baby não seja filho do Dino, mas a verdade é que o episódio fica ainda mais estranho. O Dino, obviamente, fica até um pouco feliz de saber que o Baby não é filho dele, por causa dos problemas que ele tem com o Baby. O Baby bate muito nele e o Dino nunca conseguiu se aproximar muito bem do seu caçula. Mas a verdade é que esse é um episódio relativamente estranho, porque faz o telespectador se perguntar se o Baby é realmente filho da família dinossauro. Eles obviamente foram tentar descobrir se o Baby é realmente filho da família dinossauro ou não. Quando eles identificam a família de quem é o ninho, eles mandam um convite pra eles, que supostamente teriam trocado de lugar com o Baby, e fazem um convite pra ir até a casa deles pra verificar como é o filho dessa outra família. Quando a outra família chega com o outro bebê que supostamente teria sido trocado na maternidade, eles ficam ainda mais impressionados porque o filho da outra família é verde, aumentando ainda mais a desconfiança de que o Baby na verdade não é o filho deles, de que seria filho dessa outra família. E não para por aí. Quando eles começam a analisar esse outro filho, eles começam a perceber que esse filho é muito mais calmo. E quando o pai dessa outra criança entra, ele fala frases que são as mesmas frases que o Baby diz. Ele começa a bater no Dino e começa a repetir frases muito aleatórias que têm a ver com o Baby, como as clássicas frases "não é a mamãe", etc. Mas o mais impressionante de tudo é que é revelado no episódio que o Baby tem uma semelhança muito grande com esse suposto pai dele. Vocês conseguem perceber que eles são bastante parecidos? E a cor do Baby é bastante parecida com esse personagem? É muito importante lembrar que existe um reaproveitamento de personagens durante a série que é muito visível. E esse personagem aparece em alguns momentos, mas dá a impressão de que esse personagem foi criado para ser o pai biológico do Baby desde o início, confirmando ainda mais que o Baby é filho desse personagem. O episódio então avança e eles acabam decidindo trocar os filhos, porque, obviamente, se os filhos foram trocados na maternidade, eles teriam que trocar e então eles tentam se acostumar com os novos filhos. O Dino acaba ficando um pouco feliz inicialmente porque esse novo filho dele, na verdade, é muito diferente do Baby. Ele é muito mais calmo, muito mais tranquilo e não bate no Dino. Só que então acabam aparecendo outros problemas. Ele é muito sensível, ele não come de tudo, ele é muito exigente e ele é mais calmo que o Baby, já que o Baby tinha uma personalidade muito mais forte do que esse novo bebê. Já as mães ficam extremamente incomodadas com o fato do filho ter sido trocado. E elas querem o filho anterior de volta, tanto a Fran quer o Baby de volta, quanto a mãe da outra família quer o seu bebê de volta. Então acaba gerando uma espécie de discordância entre eles. E em determinado momento eles chegam a discutir e uma coisa no episódio acontece em relação a isso. Apesar de inicialmente eles terem uma boa relação com os bebês trocados conforme o episódio avança, eles vão tendo outros problemas que eles não esperavam. E eles começam a pedir que o Baby retorne para casa, inclusive o próprio Dino. O episódio então avança e eles obviamente vão pedir ajuda de especialistas para tentar descobrir se o Baby na verdade é filho do Dino da Silva Sauro. E a grande verdade é que conforme esse episódio avança, a certeza de que o Baby não é filho biológico do Dino vai aumentando. Eles resolvem fazer uma espécie de exame de DNA que foi adaptado para o universo da família dinossauros. E uma coisa muito engraçada que acontece é que é realmente confirmado no episódio que o Baby não é filho biológico do Dino.
o que gera uma grande estranheza pra todo mundo. E muito mais do que isso, uma estranheza pra quem assiste. Porque se você assistiu esse episódio, você fica impressionado de que o fato do Baby ser filho do Dino está incorreto e é algo que todo mundo acreditou. E o episódio brinca com esse fato de uma forma muito interessante. Todo mundo sabe e acredita que o Baby é, na verdade, filho biológico do Dino. E ninguém nunca sequer pensou em questionar o fato dele ter a coloração diferente de toda a família Silvasauro. E isso gera uma dúvida no espectador. Será que, depois de tantos episódios, a série realmente vai confirmar que o Baby é filho de outro casal? Que a partir de outra família? Você fica até um pouco impressionado, porque todas as evidências do episódio apontam que o Baby é filho de outra família, e não da família que ele pertence, o que é muito chocante de saber no início. Eles realmente vão trocar? O que vai acontecer daí pra frente? Como a família Sauro vai lidar com esse fato? Só que aí uma coisa muito estranha acontece no final. Eles fazem um pedido, só que durante esse pedido eles pedem que o Baby, na verdade, seja filho do Dino. E é basicamente assim que o episódio termina, deixando uma espécie de dúvida no telespectador porque entra em contradição. O episódio confirmou diretamente que o Baby não é filho do Dino, e basicamente muda o fato no final do episódio como uma espécie de passe de mágica. O Baby sempre foi da família Sauro, como se tudo no episódio até agora não tivesse realmente acontecido. Eles realmente mudam total o destino e passa a ser considerado que o Baby é sim filho do Dino da Silva Sauro, em uma espécie de manobra feita no final do episódio, onde em tese deveria ser confirmado que o Baby é filho do Dino. Mas se você avaliarem a lógica ao todo do episódio e ignorando esse fato do final, supondo que existe uma lógica na narrativa, até aquele momento o Baby não é filho biológico da família dinossauro. Eles realmente tiveram um ovo trocado e eles têm essa confirmação que é mudada no final do episódio. Mas a grande conclusão é, o episódio basicamente confirma que o Baby não é filho do Dino biologicamente. Ele é filho de outro pai e muda isso de uma forma meio mágica. É claro que a família dinossauro não é uma série tão séria que leva tanto em consideração a lógica, mas é intrigante analisar e ver que eles decidiram construir essa história sobre o Baby ser um filho trocado, e basicamente usando evidências dentro do episódio para assumir isso, o que é muito interessante. O episódio então termina com eles felizes e aliviados que o Baby voltou ao lar, já que eles tinham um apego muito forte que não dava para substituir. Eles então ficam felizes, até o Dino, que inicialmente queria ter o outro Baby, por causa das confusões e de todo o trabalho que o Baby dá para a família, ficou feliz por ter o Baby de volta e por ele ser o filho biológico e original, pelo menos na forma que o episódio muda todo o destino no final. Esse é com certeza um dos episódios mais curiosos da série. A série tem bastante episódios estranhos e diferentes, mas se você prestar atenção, esse é um episódio que explica um dos acontecimentos chaves que envolve toda a série. É importante lembrar que o Baby é considerado filho biológico no universo da história, mas como nós podemos ver aqui, aparentemente não passou de uma manobra. É importante lembrar também que isso é mais uma das temáticas que a família dinossauro costuma abordar. A série, geralmente feita para crianças, aborda temas complexos disfarçados de uma sitcom simples com animais, e isso deixa a série ainda mais genial. Família Dinossauros é um clássico dos anos 90 que alegrava as tardes de todo mundo, inclusive das crianças, que não percebiam a complexidade dos temas abordados ali. Espero que tenham gostado do vídeo e futuramente teremos mais vídeos abordando episódios sobre a família dinossauro. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha para apoiar o trabalho.